Meninas, bom dia, bom dia. Eu sei que você vai assistir à noite, né, no nosso horário de sempre, mas eu estou gravando já na segunda-feira de manhã e eu preciso informar a vocês que a Iva está dodói, né? Eu estou com uma gripe, eu estou dentro disso até que eu estou razoavelmente bem, né? Mas estou me tratando, me cuidando, a minha voz está bastante alterada, né? Mas vamos em frente. Como eu falei para você, eu gravei na Febratex tudo aquilo que eu achei interessante você saber. Mas, Iva, para que uma tricoteira precisa saber dessas coisas? Para saber a evolução do que acontece no seu segmento de atividade. Ah, mas isso é a indústria. Sim, é a indústria. Mas ela também nos dá ideias, ela também nos apresenta aquilo que está sendo feito. De repente, nós podemos fazer coisas que muitas vezes eles têm dificuldade de fazer, digamos, né? Então, eu acho que conhecer faz parte da nossa atividade. Porque de repente você não sabe que tipo de roupa está sendo usada, né? O Brasil é muito grande, nem todo mundo tem acesso a toda a informação, nem eu tenho. Então, aquilo que eu posso analisar, pesquisar, verificar, eu levo para você, porque eu acho isso importante. Acho não, eu tenho certeza, porque eu senti falta disso quando eu tricotava. Naqueles tempos não tínhamos a comunicação que temos hoje, né? Então, informação é mais ou menos, digamos assim, poder. Conhecimento é poder. Então, é isso que eu tento levar: informação e conhecimento, beleza? Então, nós vamos ver alguns trechos da Febratex, né, nesse vídeo, tá? E eu vou me dedicar aqui, esta semana, a fazer uma peça linda para você. Você já está sabendo, eu já tinha informado, mas vamos ver até onde eu consigo ir, porque realmente eu estou assim bastante afetada. Vou ficar boa, estou sendo cuidada, tratada, né? Às vezes é até bom a gente, né, ter um aconcheguinho melhor, poder tirar um sono um pouquinho mais comprido, né? Enfim, então vamos lá. Eu vou mostrar os vídeos, vou tentar relatar alguma coisa que o ruído da feira não me permitia falar durante a gravação. Eu ia ter que gritar e eu não gosto disso, né? Então, vamos lá, vamos assistir ao que a gente conseguiu captar de interessante para você. E essa aqui filma os guia-filme motorizado, eles andam sozinhos. Jesus! Olha que espetáculo isso! Trabalha cada um para cada Eu quero mostrar, por favor, eu quero mostrar. Olha isso! Vira o outro lado, vira o outro lado. É Intárcia, Intárcia. Lindo, lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero mostrar a malha. Olha essa malha, furadinha. Sai pronta da máquina. Pronta da máquina. Com gola e tudo. Malhada. Chama. Sem costura, é peça costura, pronta. peça pronta, é whole garment, né? Sim. Olha, tem uma ali por baixo que está descendo. O pessoal também. E assim, não, o pessoal que compra em pequena quantidade. Nossa, na feira anterior, teve uma feira anterior aqui,
que eu filmei e coloquei. Eu tenho um canal no YouTube Sim. de tricô e de malha de coisa. E eu coloquei. Então hoje eu estou aguardando uma pessoa que ela tem 2 máquinas eletrônicas dessas, não sei se dessa, né, mas ela tem, e ela está vindo para a primeira vez que ela vem na feira, naturalmente ela está com alguma intenção, né? E a esposa dele, como é que é o nome agora? Ai meu Deus, agora tu me Ela não parece. faz sapatinho de criança? Faz. Eles estão com 4 máquinas. Com 4? Eu montei a primeira deles. Cara, ela aprendeu tricô comigo. Eu fui a professora de tricô Sim, dela à uns distância. videozinhos. Ela te mostrou. Então ela E eu tá tive que vindo. fazer na máquina dela. E ela falou, eu meu técnico está aqui. Olha Isso, como o era mundo eu. é pequeno. Era eu. Eu tô pasma, como o mundo é pequeno. Cara, olha isso. Muito. Eu posso mostrar assim, ó. Posso, né? Que é sem costura. Sem costura. Olha que coisa. Olha isso, olha isso. Ó. Espetacular. Antigamente só se fazia à mão. Sim, minha mãe era tricoteira. Eu nasci no meio do tricô, que é a mão. Ó. Nossa, olha isso. Ele se estende, Desculpe aqui, moço. ele é uma escola. Ele faz a escola. Aquela peça que está no manequim de entrada que ganha sem costura. Sim, vou filmar. Está fazendo aqui na 18. Hã? E aquela rosa que está no manequim também é sem costura. A peça é bem interessante para fotografar. Sim. Olha essa. É 2 cores, né? 2 cores. Isso é feito de vanizado. Sim. Obrigado, viu? Pela feira, Ah! Fantástico. Espetacular. Sim. Fantástico, fantástico. Eu vou fazer para mim.
Pode passar. São bordadeiras. Verdadeira eletrônica. Fantástico, né? Fantástico. Então, meninas, é o seguinte, visto sobre a feira, eu queria tecer um comentário importante. A constatação que eu tenho visitando a feira e olhando tudo o que poderia dizer respeito ao nosso segmento, que é um segmento têxtil, sim, mas diferente de uma linha de camisetas ou de malha comum, né? É um têxtil voltado para o tricô. Eu diria para você que nesse aspecto a feira foi, digamos assim, importantíssima, porque tudo que tinha de modernidade, de melhor nessa área do tricô, estava lá. Então, eu procurei mostrar algumas outras coisas para você ter uma noção da evolução, né? Máquinas de imprimir sobre tecido, que seria uma estampa, né? E outras coisas que tinha voltadas lá também, máquinas de costura evoluidíssimas para tricô também, e inclusive. É bom a gente saber que este ramo está sendo cada vez mais aceito. Aí você vai dizer, é cada vez mais gente fazendo tricô, tricô, tricô. Isso é maravilhoso. Nós temos uma situação onde nós temos a liberdade. Nós não precisamos investir como essas máquinas. Gente, elas custam milhões. A máquina de fazer luvas, que eu mostrei para você no vídeo anterior, ela estava custando ali na feira, em promoção, vamos dizer assim, R$ 85.000. Então, você imagina o que custa uma máquina de fazer tricô dessas que é roupa pronta, por exemplo, vai a R$ 400.000 uma máquina. Então, não é qualquer pessoa que pode ter, mas uma máquina de tricô feito a nossa, qualquer pessoa pode ter. Então, a nossa vantagem
digamos assim, ó, nós produzimos coisas quase exclusivas, tá? Que você pode fazer 10 blusas iguais e vender as 10. Mas geralmente a gente faz uma coisinha diferente, um acabamento, um detalhe. No fundo, nós produzimos exclusividade. E o que que a gente precisa para isso? De conhecimento, de bom gosto, de treinamento, de criatividade. Isso para nós é muito mais simples do que para quem lida com uma máquina dessas, porque nelas tudo é difícil de alterar, de mudar. Tem que ser quase um técnico na máquina para você saber variar. Por exemplo, nós já temos algumas alunas que têm dessas máquinas hoje, essas máquinas de tricô eletrônicas que faz a roupa. Beleza. Só que elas, vamos dizer assim, você requer fazer um curso para você aprender a programar a roupa na máquina, e isso não é simples. Então, o que que acontece? As pessoas compram a máquina, o técnico instala, injeta a maior parte das modelagens que você quer produzir e elas ficam nisso. Ok, vende legal? Vende legal. Por quê? Porque são bonitas naturalmente e porque é de alta produção, pode vender barato. Mas são 500 blusas iguais. Sabe, este é o ponto. A quantidade de peças que se produz iguais é impressionante. Ok, temos muita gente, né? Mas o nosso tricô, ele continua tendo aquele charme da exclusividade, do só eu tenho assim. Claro que uma outra pessoa, uma outra tricoteira que veja a sua roupa bonita, ela pode chegar em casa, eu vou fazer aquela roupa. Mas isso é uma loteria, né? Geralmente a pessoa ou não consegue ou não sabe. Enfim, então, a Iva, dodói como a Iva está, mas consegui então mostrar para você um pouquinho do que foi essa feira. Só tentei mostrar coisas que pudessem ser interessantes, porque senão eu ia filmar uma semana lá dentro também, né? Então, gente, eu estou aqui trabalhando, desconstruindo, ou seja, desmanchando uma peça que eu não vou usar, então eu decidi desmanchar, vou aproveitar os fios, né? A gente sempre precisa de fios de sobra ou de pequenas quantidades. E vamos que vamos. Eu espero estar bem de saúde para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.